Vamos lá de volta aqui, meus amigos. Vamos lá para nossa teoriazinha agora. Tá, vamos lá. Teoria, gente, olha só. Galera, com relação a esses papos de verdades e mentiras, eu quero que você leve 4 informações para a prova. 4 informações para a prova. Tá bom? Então vamos observar que informações são essas. Gente, você entra num problema de verdades e mentiras. Aí o cara fala assim, ó, tem uma galera aqui, tem um grupo que fala a verdade, tem um grupo que é mentiroso, né? Mas como sempre, você não sabe quem fala a verdade e você não sabe quem mente. Você não sabe quem fala a verdade e você não sabe quem mente. Show de bola ou não? Show de bola? Show de bola. Então pensa com o titio aqui. Pense com o titio. Né? Vamos supor que as personagens A e B falem a verdade, tá? E vamos supor que as personagens C e D sejam mentirosas. Quer botar aqui no feminino, né? Já que eu irei me referir a elas como personagens, né? Então, A e B falam a verdade, está no problema, e C e D são mentirosas, são personagens mentirosas. Ó, você não sabe disso, você não sabe disso. Então você entrou no problema. Você entrou no problema, né? Aí fala assim, tem um grupo que fala a verdade, tem um grupo que mente e tal, né? Não sei o que, tem o A, tem o B, tem o C, tem o D. Você não sabe quem que fala a verdade e quem que mente. Eu que estou dizendo para você aqui, extraoficialmente. Mas você tá lendo o problema, você não sabe. É ou não é? Legal. Com essas quatro personagens aqui, nós vamos fazer uma teoriazinha, tá? Aliás, uma teoriazinha não. 4 teoriazinhas, tá? 4 informações básicas que eu quero que vocês saibam. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos supor que eu chegue para personagem A. Personagem A e B só falam a verdade. As personagens C e D só mentem. Tá? As personagens C e D só mentem. Aí eu chego pro A e pro B e falo assim, né? Chega o personagem A, né? Ou então lá no problema, alguém chega para personagem A e pergunta assim, você fala a verdade? Imagine que o A receba essa pergunta, você fala a verdade? Gente, o A fala a verdade, né? O que ele vai dizer, gente? Ele vai dizer, sim, eu falo a verdade, né? Se eu perguntar pro B, vai ser a mesma coisa, né? B, você fala a verdade? O B fala a verdade, ele vai olhar e vai dizer assim, sim, eu falo a verdade, né? Agora cuidado aqui, agora vamos ver aqui, ó. Eu chego pro C e pergunto, C, você fala a verdade? Gente, o C é uma personagem mentirosa, né? É uma personagem que mente, certo? O C, você pergunta pra ele, você fala a verdade? Aí o C, o que ele vai pensar? Ele vai dizer, ele é mentiroso, né? Sei lá, se for homem, né? Mentiroso. Ele vai dizer o quê? Vai dizer, eu falo a verdade. Não, ele vai dizer que fala a verdade. Ele tem que mentir pra gente, pessoal. Né? Ele tem que mentir pra gente. Eu falo a verdade. Né? O D também é mentiroso, perguntando pra ele assim, você fala a verdade? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, sim, eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Tá? Então pensa comigo, gente. Essa pergunta que eu fiz, que foi feita para as personagens, né, A, B, C, D, são perguntas idiotas. São idiotas, não tem outra palavra. Elas são perguntas idiotas. Por quê? Porque, galera, não importa para quem você pergunte, você fala a verdade, a resposta vai ser sempre a mesma. O cara que fala a verdade vai dizer o quê? Sim, eu falo a verdade. O mentiroso vai dizer o quê, gente? Sim, eu falo a verdade. Ou não é? Tanto um quanto o outro vão dizer que falam a verdade. Essa pergunta é completamente imbecil. Eu já sei de antemão qual será a resposta. Antes do pessoal perguntar, eu já sei, vai falar a verdade. Então é isso que você vai escrever na observação 1. Bota aí, gente. Primeira observação. Todo mundo no Brasil todo escrevendo aí. Bota aí. Escreva aí. Se perguntarmos a qualquer personagem se ela diz a verdade,
se perguntarmos a qualquer personagem se ela diz a verdade, ouviremos sempre como resposta um sim. Né? Então vamos lá. Se perguntarmos a qualquer personagem se ela diz a verdade, ouviremos sempre como resposta um sim. Tá certo, gente? Então não importa a quem foi perguntado. Não importa se perguntou ao cara que fala a verdade, não importa se perguntou para uma personagem mentirosa, não importa. A resposta vai ser sempre sim. Certo, queridos? Né? Sim de um lado, sim do outro. Beleza? Então essa pergunta não vai te ajudar em nada a solucionar alguma coisa. Ou seja, você não sabe, né? Você não consegue concluir nada. Tá? Todo mundo vai responder sim. E aí? Eu não sei se a personagem está falando a verdade, eu não sei se a personagem está mentindo. Tá legal? Beleza? Então, primeira informação, tá? A resposta a essa pergunta sempre vai ser sim. Fechou? Vamos para a nossa segunda observação agora. Segunda observação. Vamos fazer algumas perguntas aqui, ó. Vamos virar aqui para os personagens da IB. Eu vou chegar pro A e vou dar, vem cá. Vou cá. Você é mentiroso? Você é mentiroso? Ou você é mentirosa, né? Se for um personagem masculina ou feminina, né? Você é mentiroso? O A ele vai pensar, pô, o A ele fala a verdade. Você perguntou se ele é mentiroso. Ele vai dizer o quê? Não, eu não sou mentiroso, não. Não sou mentiroso, não. Né? Não sou, não. Pergunta pro B. B, você é mentiroso? O B fala a verdade. O B fala que nem o A, ele fala a verdade. Ele vai dizer o quê? Não sou mentiroso, não. Não sou mentiroso, não. Vamos perguntar pros mentirosos, vamos lá, né? Virei pro C e falei, vem cá, C, você é mentiroso? O C é mentiroso. O C é mentiroso. Aí o que ele vai pensar, gente? O C ele vai parar, vai pensar, ele é mentiroso, ele tem que mentir. Ele vai dizer o quê? Vai dizer, não, eu não sou mentiroso, não. Não tá coerente a resposta dele, gente? Eu não tô perguntando se tá certa, errada, se é verdade, se é mentira. Eu tô perguntando se está coerente. A resposta dele está coerente. O C tem que mentir. Qualquer questionamento que você fizer para ele tem que mentir para você. Então ele vai dizer o quê? Vai dizer, não, eu não sou mentiroso, não. Nada, ele vai dizer, não sou mentiroso, não. E o D? O D? D, você é mentiroso? Ele vai dizer o quê? Não, eu não sou mentiroso, não. Não sou, não. Né, gente? Então, queridos, eu perguntei pro A e pro B, você é mentiroso? Eles disseram não. Eu perguntei pro C e pro D, você é mentiroso? Disseram que não. Outra pergunta idiota. Outra pergunta idiota. Né? Por quê? Se você perguntar pro cara que fala a verdade, você é mentiroso? Ele vai dizer o quê? Não, eu não sou mentiroso. Se você perguntar pro mentiroso, você é mentiroso? O cara tem que mentir para você, vai dizer, não, eu não sou mentiroso. Outra pergunta idiota. Não importa para quem você pergunte, a resposta vai sempre o quê? Vai ser sempre não. Não, eu não sou mentiroso. Né? Então bote isso aí, observação 2, escreve aí. Observação 2, vamos lá. Se perguntarmos a qualquer personagem se ela é mentirosa, se perguntarmos a qualquer personagem se ela é mentirosa, ouviremos sempre como resposta um não. Não. Sempre um não. Beleza, galera? Foi? Certo? Fechou? Fechou. Então tá aí, gente. 2 informações importantes aí, tá? 2 informações importantes. Legal? Professor, mas por que importante se você está dizendo que não dá para concluir nada da pergunta? Gente, porque existem umas questões que a banca fala assim, ó. Foi perguntado para o Carlos, não estou inventando aqui, né? Foi perguntado para o Carlos se ele é mentiroso, né? Se ele era mentiroso. O Carlos respondeu, né? Mas ele respondeu baixo e a pessoa não ouviu. Gente, isso é conversa fiada, né? O cara respondeu baixo, aí ninguém ouviu a resposta do Carlos. Gente, não importa. Né? Não importa se o Carlos falou alto, se ele falou baixo. Eu já sei qual é a resposta do Carlos. Você perguntou pro Carlos, você é mentiroso? Gente, não importa se o Carlos fala a verdade, não importa se o Carlos é mentiroso, ele vai dizer o que pra você? Não, eu não sou mentiroso. Certo? É isso que o Carlos respondeu. Então esse papinho de que ele falou baixo, a pessoa não ouviu, isso é conversa fiada, tá bom? Conversa fiada. Você tem que saber a teoria, tá legal? Show de bola, gente. Vamos agora para a terceira observação. Bota aí, observação 3. Vamos lá, queridos, observação 3. Eu chego pro A e falo assim, me fale a respeito do B. Me diga o B, o que você acha do B?
Né? O B fala a verdade, o B mente. Gente, o A fala a verdade. O A sabe que o B fala a verdade. Ele sabe que o B fala a verdade. Ele vai dizer o que do B, gente? Ele vai dizer, ó, o B fala a verdade. É ou não é? O B fala a verdade. Se eu perguntar pro B sobre o A, vai ser a mesma coisa. O B fala a verdade, ele sabe que o A fala a verdade, mas ele vai responder a mesma coisa. O B vai dizer, ó, o A fala a verdade. É ou não é? O A vai dizer que o B fala a verdade e o B vai dizer que o A fala a verdade. Vamos pensar aqui no C e no D. Eu pergunto pro C, C, me fale a respeito do D. Me fale a respeito do D. O D é mentiroso, o D fala a verdade. Né? Agora vamos lá, devagarzinho, gente, devagarzinho. O C sabe que o D é mentiroso. O C de Carlos, sabe que o D de Daniel é mentiroso. Só que o C também é mentiroso. Então, tudo que você pergunta para o C, ele te responde com mentira. É ou não? Então, eu falo assim, o D, ele fala a verdade ou é mentiroso? O C sabe que o D é mentiroso, mas como ele também é, ele vai dizer assim, o D fala a verdade. É o que ele vai responder. Ah, o D, não, o D fala a verdade. D, pode acreditar nele, ele fala a verdade. E se eu perguntar pro D, vai ser a mesma coisa. A mesma coisa, né? E D, fala aí, me fala a respeito do C. O C fala a verdade? O C é mentiroso? O D sabe que o C é mentiroso. O D sabe que ele é mentiroso, né? Mas ele vai pensar o quê? Bom, como eu também sou mentiroso, eu tenho que mentir o tempo todo, é uma necessidade de mentir, né? Uma necessidade de algo que vem de dentro, só sai mentira da minha boca. Então o que eu vou dizer? O que o D vai dizer? Ele vai dizer, o C fala a verdade. O C fala a verdade. Né? A mesma coisa. O C diz que o D fala a verdade e o D vai dizer que o C fala a verdade. Nesse primeiro momento, você vai pensar a mesma coisa. Você vai dizer assim, pô, Carlos Henrique, então essa pergunta também é idiota. Essa pergunta é idiota, porque todo mundo falou a mesma coisa, né? Todo mundo disse que o outro fala a verdade e tal. Então, também é uma pergunta inútil também, né? Não, essa não. Essa é importante e essa dá para tirar uma conclusão na prova, tá? Queridos, reparem. Quando o A disse que o B fala a verdade, o A falou a verdade, né? O A mesmo falou a verdade, né? Mas quando o C disse que o D fala a verdade, o C mentiu. O C mentiu, concorda comigo? O C mentiu. Então, quando no problema uma personagem diz que a outra fala a verdade, por exemplo, a Joana abriu a boca e falou assim, ó, a Maria fala a verdade. Né? A Joana falou, a Maria fala a verdade. Eu não posso acreditar na Joana, gente. Eu não posso acreditar na Joana. A Joana pode ser que ela esteja aqui, mas pode ser que ela esteja aqui. Né? Então eu não posso acreditar na Joana, mas eu vou tirar uma conclusão. Quando uma personagem diz que a outra fala a verdade, necessariamente elas são do mesmo tipo, elas são do mesmo grupo. Ou as duas falam a verdade, ou as duas são o quê? São mentirosas. As duas são farinha do mesmo saco. Né? Ou as duas falam a verdade, ou as duas são mentirosas. Então essa é a conclusão que você vai tirar. A Joana disse que a Maria fala a verdade. Não vai ter nada desse papo de a Joana está falando a verdade. Não, nada disso. Você vai pensar o que? Na hora. Isso é teoria. Isso é teoria, não é para usar imaginação, não. Isso é teoria. Você vai pensar na hora. A Joana e a Maria são do mesmo tipo. Ou seja, ou as duas falam a verdade, ou as duas são mentirosas. É isso que você vai escrever na observação 3. Bota aí. Observação 3, escreva aí. Quando uma personagem diz que outra fala a verdade, então necessariamente elas são do mesmo tipo. Né? Quando uma personagem diz que outra fala a verdade, então necessariamente elas são do mesmo tipo. Ou seja, ou as duas falam a verdade, ou as duas são mentirosas. Pode botar aí. Ou seja, ou as duas falam a verdade, ou as duas são mentirosas. Então essa é uma conclusão muito importante na prova. Mais importante que as outras duas. Né? Porque
Essa aí ela já vai te levar a uma pequena conclusão. Nas outras, eu não concluía nada, né? Nada sobre a natureza das pessoas. Essa eu já consigo concluir. Eu sei que essas duas personagens são do mesmo tipo. Ou as duas falam a verdade, ou as duas são mentirosas. Legal? E aí, vamos para a última observação? Bota aí, observação 4. Mete bronca aí, vai lá. Observação 4. Vamos lá. Vou virar para a personagem A, agora nessa última pergunta, né? Vou virar para a personagem A e vou falar o seguinte. Me fale a respeito do C. Me fale a respeito do C. O C fala a verdade ou ele é mentiroso? Gente, o A fala a verdade. O A sabe que o C é mentiroso. O A sabe que o C é mentiroso. E o A fala a verdade. O que o A vai dizer a respeito do C? Me diga você. O que o A vai dizer a respeito do C? Ele vai responder o quê? O C é mentiroso. É o que ele vai dizer pra mim. O C é mentiroso. Não dá pra confiar nele, não. Né? Legal. Aí eu viro pro C e falo assim, C, me fale a respeito do B. Me fale a respeito do B. Pergunto pro C. Me fale a respeito do B. Gente, o C sabe que o B fala a verdade. Ele sabe disso. Mas só que o C é mentiroso. Ele tem que mentir pra gente. Aí ele vai virar pra gente e vai dizer o quê? Vai dizer, o B é mentiroso. Né? O C vai dizer que o B é mentiroso. Não, o C tem que mentir, vai dizer o B é mentiroso. Ok? Agora o B. B. Me fale a respeito do D. Fale a respeito do D de dado. Né? O que o D de dado é? O B fala a verdade. O B fala a verdade. Ele sabe que o D é mentiroso. Então, B de bola vai dizer que o D de dado é o quê? É mentiroso. E, finalmente, eu chego pro D e pergunto assim, D, fala a respeito do A. A! O que tem o A? O que tem o A? Né? Gente, o mesmo papinho. O D é mentiroso. Ele sabe que o A fala a verdade. Mas ele é mentiroso. Ele não consegue abrir a boca e falar uma verdade. Ele só consegue mentir. Ele vai virar e vai dizer o quê? O A é mentiroso. Não confie no A. O A é mentiroso. O D vai acusar o A de ser mentiroso. Então, galera, o mesmo comentário, praticamente o mesmo comentário a respeito da observação 3. Né? Quando uma personagem acusa a outra de ser mentirosa no problema, você não vai acreditar nela, pelo amor de Deus. Daniel acusou a Maria de ser mentirosa. Daniel acusou a Maria de ser mentirosa. Né? A personagem Daniel, no problema, falou, Maria é mentirosa. Né? Gente, você não vai acreditar no Daniel, gente. Daniel pode ser mentiroso. Ou não é? Mas você vai pensar o seguinte, gente. Quando uma personagem acusa a outra de ser mentirosa, necessariamente elas são de tipos opostos. Uma das duas é mentirosa e a outra fala o quê? Fala a verdade. Agora, tio, quem é a mentirosa, quem fala a verdade? Não sei. Quando Daniel acusou a Maria de ser mentirosa, eu sei que entre Daniel e Maria, uma das duas é mentirosa e a outra fala a verdade. Agora, se você virar para mim e perguntar, mas professor, qual das duas é a mentirosa? Qual das duas fala a verdade? Não sei. Eu só sei que um dos dois mente e o outro fala a verdade. Fechou. Tá beleza? Então essa é a observação 4. Última. Last but not least. Observação 4. Quando uma personagem acusa a outra... Anota aí, Brasil. Quando uma personagem acusa a outra de ser mentirosa. Quando uma personagem acusa a outra de ser mentirosa, então necessariamente elas são de tipos opostos. Quando uma personagem acusa a outra de ser mentirosa, então elas são necessariamente de tipos opostos. Ou seja, uma das duas mente e a outra fala a verdade. Tá? Uma das duas mente e a outra fala a verdade. Tá legal? Então tá aí, gente. Com isso nós encerramos a nossa teoria aqui, tá? Vamos lá. Observação 1. Se eu perguntar a qualquer personagem se ela diz a verdade, eu vou vir sempre, independentemente do que ela seja, eu vim sempre sim. Se uma personagem acusa a outra de ser mentirosa, independentemente do que ela seja, eu vou vir sempre um não. Certo? O cara que fala a verdade vai dizer não. O cara que é mentiroso vai dizer o quê? Não, eu não sou mentiroso. Se uma personagem disser que a outra fala a verdade,
você não vai acreditar na personagem, hein? Não vai acreditar nela, não. Você vai imaginar o seguinte, ó. A Joana falou que a Maria fala a verdade. Então você vai pensar, Joana e Maria são farinha do mesmo saco. Elas são do mesmo tipo. Ou as duas falam a verdade, ou as duas são mentirosas. Tá legal? E quando uma personagem acusa a outra de ser mentirosa, você vai deduzir, você não vai acreditar nela, você vai deduzir que elas são de tipos opostos. Certo? O Daniel acusou a Maria de ser mentirosa, você não vai acreditar no Daniel. Você vai imaginar o seguinte, Daniel e Maria estão em lados opostos. Um dos dois fala a verdade e um dos dois mente. Eu não sei quem fala a verdade, eu não sei quem mente, mas que um dos dois fala a verdade mesmo e um dos dois mente. Legal? Fechou? Fechou. Beleza? Legal, gente. Então, falou, gente. Próximo bloco, vamos começar a botar, né, em dia aí, vamos começar, né, a treinar isso aí, tá legal? Vamos ver isso na prática. Tá legal? Beijão do gordo! Valeu!